Estamos no ar. Vou aproveitar esse minutinho para partilhar com aqui a live nos grupos. Certo. Pessoal, vamos dar um feedback com relação ao som que tá perfeito. A pessoa está chegando. Sejam bem-vindos. Vou aproveitar aqui e partilhar no grupo o link para o pessoal. Certo, pessoal? Vão dando feedback do som, se está tudo certo. Certo, pessoal? Conseguem nos ver com facilidade? O pessoal está entrando. Certo, já temos um número considerável de pessoas nos assistindo. Acho que temos tudo para iniciar. Só estou esperando aqui o feedback do pessoal com relação ao som, se está audível. O som está saindo? Certo. Então, professor, mais uma vez, seja bem-vindo a esse momento, né? É uma alegria ter o senhor aqui conosco e eu estou muito feliz por esse momento de interação que a gente vai ter aqui agora, né? Então, antes de tudo, eu quero agradecer, né, ao pessoal que se inscreveu no nosso mini curso, né? Recebi muita inscrição, já audível, mas com algum ruído.
Certo. Então, o pessoal que se inscreveu no nosso curso e deixa eu tentar usar aqui o microfone. Não, com o micro não estou ouvindo. Então, vamos continuar mesmo sem o microfone. Né? Eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no curso. Né? Temos muitas inscrições, passou dos 30 inscritos. E nós vamos falar um pouco sobre projetos agrícolas. Né? Nós queremos entender todo esse movimento, todos os aspectos macros e micros que envolvem a elaboração, a execução e a própria sustentabilidade de projetos agrícolas. Mas, falar de projetos agrícolas, nós temos que entender alguns pontos antes. Né? Por isso que neste dia de hoje estamos aqui com o professor Nilson, pesquisador Nilson, né, da Universidade Federal do Paraná. E eu queria que o professor se apresentasse, né? Quem é o Nilson de Paula? Ótimo. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer por essa oportunidade e pela possibilidade de estar em contato com todos, né? E pelo privilégio de tê-los aqui, enfim, nessa interlocução, né? Nesse diálogo. Bom, eu sou professor da Universidade Federal do Paraná, sou professor sênior do programa de pós-graduação em políticas públicas, mestrado e doutorado, onde temos aí a satisfação de ter o Moisés como um dos nossos estudantes, né? Aí já se encaminhando para a conclusão do seu mestrado. Eu sou economista de formação, fiz a minha graduação em economia e desde então eu venho trilhando um caminho basicamente interdisciplinar, num diálogo muito próximo com outras áreas do conhecimento, da ciência, basicamente das ciências sociais, o que me levou enfim, perceber o mundo e os fenômenos socioeconômicos a partir de um olhar mais diverso, um olhar mais respeitando a complexidade das transformações que as sociedades passam e sempre tendo como objeto mais específico de trabalho e enfim, de pesquisa e de preocupações o sistema agroalimentar, inicialmente a agricultura, depois tentando, evoluindo aí para uma discussão um pouco mais ampla, né? Então é isso, basicamente. Eu tenho o meu mestrado no CPDA, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, lá do final dos anos 70, começo dos anos 80, já algum tempo já se passou desde então. Tenho meu doutorado com o professor David Goodman, na University College London, no Reino Unido, e sempre trabalhei lecionando basicamente no campo da economia política e da economia internacional, das relações internacionais. E, enfim, isso é basicamente o escopo, assim, em grossas linhas, né, do que eu tenho feito e as minhas atividades atualmente estão muito conectadas com essa trajetória, né? Então, Moisés, eu fico à disposição aqui, se você der o ok, eu posso iniciar as minhas considerações iniciais sobre o tema de hoje, mas você é que manda. Estou às suas ordens. Certo, professor. Olha, eu gostaria de ver o professor ali com relação ao microfone, se está tendo algum ruído.
Não tem uma interferência ali no... Aqui que eu consigo identificar, não. Então, mas Certo. posso tentar uma outra conexão num outro computador, se for o caso, né? Isso. Porque pode ser, porque o pessoal está a falar que tem um certo ruído. Então, sim. Tá impedindo a minha que as pessoas me ouçam, é isso? Isso, tem um certo ruído. Uhum. Pessoal, preciso que vocês deem um feedback do som, se o ruído que está saindo interfere na fala ou podemos seguir. O pessoal disse que está ouvindo bem. Acho que podemos seguir, professor. O pessoal Podemos? disse que isso, eles estão ouvindo perfeitamente. Ok. Então, professor, o primeiro ponto da nossa questão, né, o nosso tema diz sobre globalização e sistema agroalimentar, né? Então, a gente tem que entender um pouco como é que, o que é que são sistemas agroalimentares, ou o que é sistema agroalimentar, e como é que isso está interligado com a globalização em si. Então, ótimo. Bom, veja, eu quero fazer uma ligação com a proposta desse mini curso, né? Com a preocupação dos projetos, né? Como você disse, as dimensões micro e as dimensões macro, né? E eu gostaria de dizer inicialmente que qualquer que seja a estratégia, o projeto, ou a expectativa de transformação em qualquer realidade da sociedade, enfim, ela está conectada na sua essência com as transformações globais, com os eventos globais, com os eventos mais amplos da sociedade, né? E essas ligações, elas nem sempre são muito claras, mas é importante lembrar disso, é importante lembrar que transformações locais mantêm um vínculo na sua essência com as transformações mais gerais, né? Então, esse vínculo ele acaba sendo de certa forma determinante, né, para os rumos e para o sucesso ou fracasso de qualquer iniciativa de transformação. Isso em todas as áreas, né, seja na área mais, vamos dizer, mais técnica, mais material, seja no terreno da economia, né, das decisões de política econômica, seja no terreno da política em si, né? Então, as sociedades, elas estão sempre interagindo, quer queira, quer não, com aquilo que ocorre no plano mais geral. Quando nós falamos de globalização, e aqui eu vou me permitir, Moisés, fazer uma rápida exposição dos termos a partir dos quais nós podemos tratar dessa questão que você colocou, tocando em duas expressões que estão aí no título, né, que se referem à globalização e ao sistema agroalimentar. Então, vamos pensar na ideia de um sistema agroalimentar global, né? E para isso é importante que nós pensemos o que significa o global, o que significa o processo de globalização. Essas são duas expressões muito pesadas, né? São palavras que carregam um significado muito, muito forte e que acabam, de certa forma, definindo, né? São expressões que são corriqueiramente utilizadas
para explicar muita coisa ao mesmo tempo e de forma muito breve, né? Quer dizer, é muito fácil alguém dizer tal evento resultado da globalização, né? E aí se encerra o assunto. Então, é preciso entrar um pouco, quebrar um pouco o peso dessas expressões para que a gente avance na compreensão das transformações, como eu disse inicialmente. Em geral, a ideia da globalização ela está associada a essa expectativa da formação de uma sociedade global, né, da formação de uma aldeia global, de uma comunidade global, como se estivéssemos avançando na direção de uma uniformidade, né, do capitalismo, né, entendendo aqui o capitalismo como essa expressão do modo como as sociedades vivem e como as sociedades atuam e se organizam, né? Então, vamos partir desse princípio, né? Entendendo que, originalmente, nós não temos um único capitalismo, mas nós temos variantes do capitalismo em cada região, em cada país, e há, evidentemente, esses capitalismos se conectam entre si, mas sem necessariamente pensar que eles são todos homogêneos. E aí nós temos um processo de, vamos dizer assim, de diluição desses capitalismos no contexto daquilo que nós chamamos aqui de globalização. O ponto é que, quando nós falamos de globalização da forma como normalmente se refere a esse termo, há uma espécie de superficialização, né, de expressões que escamoteiam, que escondem aquelas transformações que estão em curso, né? E aí, bom, não é isso, quer dizer, nós não podemos nos contentar, nós não podemos nos prender a essa superfície, né, dos termos e das explicações. E, para isso, vamos entender que não se trata de um processo que uniformiza o mundo, que dilui os capitalismos, né, pelas virtudes do mercado, pela simples virtuosidade ou pelas conquistas, né, que os processos de transformação tecnológica e pela aproximação que os seres humanos passaram a ter através das comunicações mais rápidas, né, e mais eficientes, né? Nós estamos aqui agora num exemplo claro, né, de um mundo global, ou seja, a tecnologia está nos permitindo isso, né? Mas isso não significa que nós estejamos todos num processo de plena uniformização, embora isso possa ser considerado como, vamos dizer assim, o objetivo das forças que conduzem esse processo, e eu vou falar disso já em seguida, né? Então, nós não podemos nos contentar com a simples ideia de uma integração ou de uma mera integração entre os países, de uma submissão ou de uma subordinação das sociedades locais a uma instância superior que vai gradativamente substituindo as suas formas de organização locais através dos seus estados-nação, através dos seus governos, através das decisões que são locais e que definem os rumos de desenvolvimento de cada sociedade, de cada economia, de cada espaço geográfico. Ou seja, é preciso entender que a globalização, ela é, na realidade, ela segue uma ordem de reorganização da sociedade global que tende vamos dizer assim, ela não tem uma geração espontânea, mas ela se dá dentro de uma determinada ordem, dentro de um determinado processo
de acumulação de capital, de acumulação de riqueza em escala global, mas que são vias de transformação que vão levando o mundo para um ponto de maior integração, mas não conduzido pelas sociedades em si, mas seria dizer que as sociedades elas vão se subordinando, vão se submetendo a uma ordem que é construída por essas vias que são que estariam, vamos dizer assim, seriam conduzidas em através de duas frentes, que eu, de certa forma, resumiria, para simplificação de argumento, resumiria duas instâncias de poder, né? Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, não dá para falar da globalização como um processo em si, mas como um processo que é conduzido, né, por estruturas de poder. De um lado, as estruturas de poder das grandes corporações, né, que passam a olhar para o mundo como um universo a ser explorado, de acordo com as vantagens que cada espaço contém, capturando os estados-nação e seus governos, e forçando, sim, as estruturas para uma uniformização, seja do ponto de vista produtivo, seja do ponto de vista do consumo, seja do ponto de vista dos padrões de consumo. Depois nós falamos disso no caso do sistema alimentar, né? E, nesse sentido, há um embate... Oi? O professor aqui, né, uma coisa muito importante que o professor traz, né, todo mundo que olha para a globalização, ele pensa num momento de uniformização do mundo. Então, todos constroem isso e dizem, não, a globalização não necessariamente causa essa uniformização, não necessariamente traz essa homogeneidade entre as nações. Então, Exato. já pegando essa ideia, na visão do professor, a globalização contemporânea atualmente traz mais divergência, traz mais separação, mais a divergência entre a sociedade, mais desigualdade, mais desigualdade. Essa atualmente, esse é o principal caminho que a globalização nos leva no mundo de hoje. Pensando nessa ideia de que não necessariamente traz algo igual, mas traz diferença entre os atores envolvidos. Algo assim, nesse sentido. Sim, veja, então, o que nós temos... Isso está diretamente ligado ao agrícola, né? Sim, sim. Veja, então, o que nós temos aqui? Esse é um movimento, né? Primeiro, vamos nos desfazer dessa ideia de que há um terreno uniforme, né? O que eu estou querendo dizer é que o discurso ou a narrativa da globalização na direção da maior integração, ela está assentada em forças que são, vamos dizer assim, as forças que vão moldar o sistema, tá certo? E essas forças, elas estão ligadas em primeiro lugar, ao poder do grande capital, e, em segundo lugar, que eu já ia mencionar, ao poder dos Estados-nação, mas não de todos os Estados-nação. Né? Nós estamos pensando numa hierarquia, né? Quer dizer, no poder hegemônico de determinadas nações. Depois nós podemos explorar isso um pouco mais. Mas, falando especificamente do poder das grandes corporações, há toda uma estratégia que não é uma estratégia de globalizar, não é uma estratégia de uniformizar, mas é uma estratégia de explorar os espaços de forma a reforçar o papel das grandes corporações no seu jogo competitivo, né? no seu jogo de disputa por espaço. Agora, veja, é interessante porque isso não é novo. Então, quando nós olhamos desde o século XIX até antes,
a constituição de um ambiente internacional, ela não se dá pela aproximação pelas sociedades, pelas forças sociais. Ela se dá, primeiro, através do comércio, e segundo, através dos investimentos das grandes corporações, de estruturas oligopólicas que vão se internacionalizando. Então, quando nós falamos da globalização, nós estamos falando de um movimento que é conduzido por essas forças, né? Então, pensar que os países do Sul, no século XIX, alimentavam os trabalhadores na Europa, né, exportando commodities, exportando alimentos, isso não se dava simplesmente porque havia apenas uma composição ou uma complementariedade entre economias diferentes. Isso se dava pela força do capital comercial, das grandes empresas, né, colocando os determinados espaços em conexão com a sua estratégia, né, ou sob sua estratégia de acumular capital, né? Então, aí nós vamos para um ponto que você acabou de mencionar, quer dizer, esse processo ele é carregado de contradições, né? Então, não vamos pensar também que há um avanço incontrolável, que há um avanço, quer dizer, que as vias estão todas abertas, né? Não necessariamente. O primeiro ponto que nós temos é que, de um lado, né, há sim uma tendência de encontro, uma tendência de convergência, né, entre os povos. As pessoas passam a incorporar determinadas coisas novas do mundo externo, né, nos seus padrões de consumo, nos seus hábitos, nas suas culturas, etc. Isso acontece, né? Há uma expansão dos negócios, as grandes empresas são bem-sucedidas, a economia ela se torna mais dinâmica, né? E, junto com isso, há um processo vamos dizer assim, no contexto da globalização neoliberal, né? Nós podemos detalhar isso mais, mas nesse contexto há um desmonte, uma desativação do Estado Nacional como agente de organização de sociedades, das suas respectivas sociedades. Então, esse é um processo que, de certa forma, ele é bem sucedido, ele avança, porque ele vai, vamos dizer assim, conectando os países dentro desse paradigma, né? Da desregulação, da redução das forças locais, etc., né? Da uniformização dos padrões de consumo, etc. Só que, por outro lado, né, você tem um efeito que, de certa forma, contradiz isso, ou coloca novos desafios a isso, né? Ou seja, há uma destruição, né, da fantasia de uma sociedade global e uniforme. De que forma, né? Como que isso acontece? A propagação, a expansão, o aumento da pobreza, por exemplo, o aumento da desigualdade, o aumento da insegurança alimentar, etc. Ou seja, passa a haver uma espécie de contestação pela própria realidade, dizendo o seguinte: olha, há uma outra globalização em curso, né? A sociedade, ela também está, a sociedade global, né? Ela está apresentando traços que são uniformes. O empobrecimento do trabalho, né? A redução da renda, o aumento da desigualdade, não são fenômenos de sociedades específicas, mas vão se convertendo em fenômenos deletérios de uma sociedade global. E aí nós temos, vamos dizer assim, meio que o ponto de chegada, né? Nós estamos falando de uma globalização que é conduzida por essas forças, que são forças do capital e força de governos hegemônicos no cenário político internacional, e nós estamos falando, de outro lado, um pouco do efeito disso. Ou seja, o capitalismo ele vai se globalizando, mas, ao mesmo tempo, ele vai
ele vai globalizando suas conquistas e, ao mesmo tempo, globalizando os seus efeitos negativos, né? Então, com isso a gente desmonta a ideia, né, de que Sim, globalização é sinônimo assim, das grandes, né, assim, da maravilha do mundo moderno, né? Tá ok? certo. Mas é interessante, como o professor coloca essa situação, porque, né, todos os processos têm as suas falhas e os seus acertos, né? Então, estamos perante uma aldeia global, onde tem os efeitos positivos da globalização e tem aqueles que são negativos. E isso, do mesmo jeito, atinge toda a humanidade. É tipo hoje, por exemplo, o caso do Covid-19, né? Não é Exato. mais um problema da China, né? Então, nós estamos globalizados, a gente recebe coisas iguais da China, né? Produção mais barata para alguns países, mão de obra, mas também vem o Covid, né? Então, você vê que nós estamos num processo de disseminação das coisas boas. E nós entendemos, como ser humano, professor, que nós temos que nos alimentar, né? O homem sempre se alimentou e enquanto existir vida na humanidade, nós vamos precisar comer. Então, como é que esse sistema da globalização afeta o processo de obtenção do alimento, ou seja, os insumos, né, a tecnologia, a produção de sementes, o hábito de se alimentar, né, porque essas grandes corporações, né, elas, por exemplo, elas levam também o hábito de se alimentar, né, por exemplo, McDonald's, talvez não existam outros países. Então, um exemplo para dar. Então, como é que a globalização afeta diretamente o sistema agroalimentar? Né? Então, o professor poderia nos falar um pouco o que é esse sistema agroalimentar e como é que a força da globalização atua isso, para depois a gente entrar na elaboração locais dos projetos, como tudo está interligado. Então, nesse momento, professor, globalização, o professor explicou muito bem, e como é que essa força bate no sistema agroalimentar, dando já um conceito sobre esse sistema. Perfeito. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar assim, é não olhar para o sistema agroalimentar como, vamos dizer assim, um recorte, né? Um recorte que tem a ver com, vamos dizer assim, uma determinada estrutura com determinadas características, e toda vez que nós formos falar de sistema alimentar ou de alimentação dentro desse sistema, nós estamos falando de algo específico. Nós estamos falando de uma realidade, vamos dizer assim, situada num determinado espaço da vida humana, né? Então, a primeira coisa a pensar aqui é a seguinte: o sistema alimentar ele está imerso nessas tendências globais, segundo esses princípios que eu aqui muito grosseiramente descrevi, né, da globalização, essa primeira coisa que eu falei, né? A segunda coisa que nós temos que levar em conta é que quando nós falamos de sistema alimentar, nós não estamos falando de uma estrutura estática, nós não estamos falando de algo que está posto, né? Nós devemos pensar o sistema alimentar como uma estrutura em constante transformação. Portanto, é fundamental para estudar o sistema alimentar olhar para a sua história, olhar para a sua evolução no interior de uma sociedade que evolui na direção desse contexto global, como nós estamos aqui descrevendo. Então, nesse sentido, é preciso observar quais são as forças que moldam, que constroem o sistema alimentar como nós o conhecemos, ou como nós o descrevemos. Vamos pensar concretamente. As tecnologias que são utilizadas para a produção de alimentos, as estruturas, a indústria que transforma os alimentos, né? A logística que é construída em torno da comercialização, distribuição, abastecimento alimentar. Tudo isso é resultado de um jogo, né, competitivo entre forças que disputam espaços de acumulação, de investimento para a obtenção de seus retornos, etc. Então, o que nós devemos pensar aqui, a primeira coisa é desfazer, né, esquecer essa ideia do sistema alimentar como uma estrutura homogênea, uma estrutura integrada, cujas peças se articulam, porque isso também nos ilude muito
para pensar na ideia da eficiência, percebe? Quer dizer, você vai desenvolver ou vai aplicar uma tecnologia no campo, na agricultura, em função dos resultados, né, do seu uso, né, porque vai ser mais eficiente ou vai produzir determinados resultados, etc. Então, é preciso entender que essas mudanças, elas são resultados dos interesses que estão envolvidos na sua aplicação. E aí é importante a gente olhar, né, quais são as forças hegemônicas desse processo. Afinal de contas, quem que conduz esse processo? Alguém pode dizer, não, é o Estado que organiza, né? Não. O Estado é uma peça dessa arquitetura, né? Dessa arquitetura conflituosa, dessa arquitetura que está dentro desse embate, né? Vamos dizer, na dinâmica do sistema alimentar. E aí, nesse sentido, é importante nós olharmos a vinculação do sistema alimentar com outros sistemas, né? Para falar, já que nós estamos falando em sistema. Então, nós devemos pensar o sistema alimentar como resultado, como expressão, vamos dizer assim, de uma sinergia entre diferentes frentes do capital, entre diferentes frentes da economia, né? Ou das transformações estruturais, vamos usar essa expressão aqui. Então, nós vamos ter a agricultura, nós vamos ter uma indústria transformadora, nós vamos ter uma indústria que abastece a agricultura com os insumos, com os maquinários, mas, por outro lado, essas mudanças, essas integrações, elas estão imersas naquilo que nós poderíamos chamar de um outro sistema, conduzido pela indústria química, conduzido pela indústria financeira, conduzido pela indústria farmacêutica, pela indústria mecânica e assim por diante. Então, no fundo, nós podemos resumir isso tudo para dizer o seguinte: são diferentes frentes do capital, são diferentes frentes empresariais que atuam, né, nos diferentes campos, né, vamos dizer assim, da vida material, né? Então, você pode pensar o que a indústria farmacêutica tem a ver com alimentos, né? Ela tem tudo a ver e tem cada vez mais a ver, né? Porque ela também entra na própria essência do alimento, vamos dizer assim, metamorfoseando, né, o alimento como algo que já deixa de ser natural, né? O alimento ele vai se convertendo cada vez mais num produto industrial, né, e vai se desvinculando, portanto, da sua origem agrícola, da sua origem natural. Isso não se dá por uma mera evolução, por uma mera modernidade, né, da vida humana. Isso se dá porque o alimento em si, ele já é outra coisa, ele já não é mais apenas vamos dizer assim, uma via da sobrevivência humana, uma via da existência humana. Isso seria, vamos dizer assim, suavizar demais, né? Criar uma imagem, né? Uma imagem plenamente artificial, né? Uma imagem irreal, né? Da relação do alimento com o ser humano, né? Bom, e aí nós vamos, portanto, pensar que no sistema alimentar, da mesma forma como eu descrevi rapidamente o processo de globalização, é preciso entendê-lo como um produto da história, como eu mencionei, e nesse sentido, ele vamos dizer assim, ele aparece como uma coisa contraditória, uma coisa estranha para se falar e para se ouvir, né? A ideia de que o sistema alimentar, ele é, ao mesmo tempo, um sistema destruidor da alimentação, né?
por mais estranho que isso possa parecer, né? Então, como isso se dá? Isso se dá pelo fato de que a constituição de um sistema alimentar global, ele vai, essa constituição se dá no interior vamos dizer assim, do processo de expansão do capitalismo, né? Que vamos dizer assim, que tem no seu centro vamos dizer assim, a força da hegemonia norte-americana, ou seja, essa ideia da centralidade das estratégias comerciais, industriais, tecnológicas das grandes corporações, né, e dos interesses dos Estados Unidos vamos dizer assim, no domínio, né, dos diferentes espaços mundiais, né? Então, eu vou ilustrar isso, por exemplo, com a estratégia no pós-Segunda Guerra, né, do Alimentos para a Paz, né, que foi uma estratégia de internacionalização de um padrão de produção e consumo, né, associado a isso toda a estratégia da Revolução Verde, né, que levaram países do terceiro mundo, países do hemisfério sul, países que antes eram autossuficientes na sua produção e abastecimento alimentar, que se tornaram importadores de alimentos, né, como resultado dessa estratégia. Então, o que nós temos aqui é a constituição de um sistema alimentar mundial que não tem a sua origem diluída vamos dizer assim, na simples interface entre os países, entre as agriculturas, né? Ele é moldado a partir da centralidade, da força, vamos dizer assim, da força transformadora, hegemônica de uma determinada nação, né? E, consequentemente, das suas grandes corporações. E isso vai fazendo... Oi, por favor, Moisés. Muito interessante. E, professor, pegando o que o professor acabou de expor até agora, né, a globalização, o sistema, todas as implicações desse sistema agroalimentar, né, contemporâneo ou global, os países africanos e da América Latina, normalmente eles são, né, vendedores de commodities, né, petróleo, minerais, ferro, diamante, e eles importam alimentação. Né? E o professor já mostrou muito bem que países como Angola, outros países eram autossuficientes na produção alimentar. Mas ali nós temos duas faces, né? Você tem uma face que é desse sistema global, mas também tem os processos internos. Então, existe né, por exemplo, hoje alguém me pergunta, Moisés, qual é a principal causa que Angola atualmente importa tanto alimento? Eu fico pensando, o que pesou mais? O sistema global ou a falta de articulação interna dos atores nacionais, né, do governo, e também tivemos muitos outros conflitos, né? Porque esse momento também se deu com a descolonização dos países, né? Então, teve a Guerra Fria também envolvida nesse processo. Então, foram muitas coisas que aconteceram, guerras civis, descolonização, e houve uma interferência na passagem do conhecimento entre a colônia para a república. Então, houve vários fatores que acabaram interagindo. Então, nesse momento, eu olho por causa de Angola, o que pesou mais? As artimanhas do atual sistema, né, agroalimentar, ou a falta de criatividade ou interesse interno dos países africanos e da América Latina em alavancar a sua produção. Ou então, existe uma força internacional que, né, combate o desenvolvimento desses países. Porque o que você pensa? Esses dias eu acompanhei no Facebook, né, um produtor rural angolano, né, produz bastante. Zé Caciquila é o nome, né, ele produz batata, e ele não usa adubo, né, mineral. E alguém disse para ele, não, você produz batata, não pode guardar semente, porque isso não é semente.
Então, houve um embate entre alguém que disse para ele que você tem que importar da Holanda, você tem que trazer a sua semente de fora. Ele disse, não, eu vou conservar um pouco da minha semente e isso eu vou levar para a produção. Então, eu vi que ali teve um debate, né, entre alguém que falava para ele, não, você não tem, não pode, você não tem competência para fazer semente salva. Você tem que trazer isso da Holanda. Então, se eu comecei a olhar aquele discurso, eu vi, não, por que não existe? Será que isso é uma força que impede? Ou seja, quem pode produzir semente? Quem pode produzir máquina? Quem tem a tecnologia? Então, Sim. como é que os países, né, africanos, os outros, podem fugir dessa força desse mundo global que traz essas adversidades? Então, dali a pergunta assim seria, quais são as estratégias que os países periféricos aí todo esse sistema podem adotar para que os seus projetos agrícolas sejam viáveis dentro dessas adversidades do mundo global, né? E qual é o papel do Estado Nacional para ajudar, né, de uma certa forma, essa questão? Porque eu vi também que o professor trabalhou um tempo como consultor do BNDES, né? O professor tem experiência, né, nessa questão de banco, o professor economista de profissão também. Então, para a gente entender um pouco, localmente, como é que o produtor rural angolano ou de um outro país mais, né, que tem essa toda a diversidade pode conseguir colocar um projeto agrícola em pé, tendo em conta a essas forças globais que o professor acabou de expor. Não, essa é uma, vamos dizer assim, a resposta a essa pergunta, ela assim, vale muito, né? Porque, na verdade, Moisés, isso não, eu não tenho a ilusão e nem tenho a pretensão de vamos dizer assim, explicar mostrar qual é o caminho, né? Um pouco aqui a ideia de que o caminho se faz ao caminhar, mas isso envolve, vamos dizer assim, é um caminho de múltiplas vias, é um caminho de múltiplas, vamos dizer assim, de múltiplas esferas, vamos assim colocar, né? Ou seja, você não resolve isso apenas por transformações tecnológicas, como dizendo é preciso valorizar a produção agroecológica, isso é importante, né? É bom, é válido, é estratégico, mas só isso não resolve, né? Por quê? Porque a transformação a qual as sociedades se submeteram ao longo de décadas, desde os anos 50, 60, essas transformações elas vieram através de diferentes frentes de transformação, de domínio, né? Ou seja, ela se dá no campo político, ela se dá no campo da atuação dos governos, ela se dá no campo da academia, ela se dá no campo dos valores e assim por diante. Quer dizer, a própria ideia, a própria concepção do desenvolvimento, ela foi totalmente desvirtuada ao longo de anos e foi desvinculada daquilo que as nações podiam escolher, né, como o melhor caminho para o desenvolvimento. Então, os países, eles absorveram valores da modernidade, cuja expressão mais, vamos dizer assim, mais admirada era a modernidade norte-americana, né? Ou seja, a ideia de que esse é o modelo a ser seguido. Então, ser desenvolvido por décadas significou, e ainda significa para muitos, né, inclusive no senso comum, né, significa ser igual, né, à nação hegemônica, né, sem perceber que a modernidade, né, a linha de frente da nação hegemônica, ela se sustenta exatamente na condição de domínio, de controle das nações que não se desenvolvem, e não vão se desenvolver. Elas não vão se desenvolver dentro dessa estrutura que, de certa forma,
garroteia, né, que, de certa forma, manieta, né, os países. Ou seja, vamos dizer, são dois lados que se alimentam entre si. Então, quando você pensa a Revolução Verde, né, a Revolução Verde ela não foi apenas uma revolução tecnológica, ela foi muito mais do que isso. Ela foi uma revolução que atuou através de diferentes atores, né, atores políticos, atores sociais, atores acadêmicos. Vem pelo lado das ideias, vem pelo lado dos valores sociais, né, pelo lado da modernização. Então, países como o Brasil, que fizeram transformações tecnológicas sem transformações políticas e sociais, são países que, de certa forma, consolidaram um projeto de modernização conservadora, né? Ou seja, uma modernização que, como dizia o Celso Furtado, né, uma modernização que se baseia num padrão de consumo, né, em valores que estão em outra sociedade. Então, como que você quebra isso? Como que você inverte essa trajetória, né? Os desafios não estão apenas no plano da melhor técnica ou da técnica mais adequada, está no plano da redefinição de prioridades, na redefinição de projetos de sociedade. E, para isso, é importante considerar, né, todas vamos dizer assim, todas as dimensões, né? E, evidentemente, a solução ela não é uma solução simples, ela não é uma solução fácil, porque você não está lidando com um inimigo, vamos colocar dessa forma, um inimigo estático, um inimigo que não atualiza suas estratégias, né? Então, veja, se nós olharmos o que acontece hoje no contexto da pandemia, nós estamos vendo que não é apenas vamos dizer assim, uma crise sanitária, né? Uma crise da saúde pública. É também uma crise de valores, é uma crise na qual as pessoas e os governos vão colocando novos discursos, né? Novas expressões vamos dizer, para lidar com o momento, né? Por que há o negacionismo? Por que há, vamos dizer assim, a ideia de demonizar, né, a China? Por que há de volta essa espécie de vamos dizer assim, de explicitação, né, totalmente fora de contexto, né, de que há um risco do socialismo, que há o risco da volta do comunismo. Quer dizer, isso é parte do jogo, né, é parte de uma disputa de narrativas para você, vamos dizer assim, tirar o foco daquilo que é, de fato, a estratégia de consolidação de um modelo, de consolidação, de afirmação de uma estratégia, né? Da mesma forma como você fala que o Estado atrapalha, né? Como assim o Estado atrapalha? Né? Mesmo no contexto da pandemia, nós estamos vendo que o Estado é essencial, mas nós não podemos, diriam eles, né? Nós não podemos reconhecer que o Estado é essencial. Nós temos que seguir na nossa estratégia de diminuir o tamanho do Estado, de tirar o Estado, de tirar o Estado assim, do campo da acumulação de capital. Né? Nós temos que colocar o Estado a ser privatizado, né? Só que nós não, nesse momento, nós precisamos do Estado de volta. Então, é um discurso que ele fica dúbio, porque ao mesmo tempo em que se defende a importância do Estado, você não pode defender tanto, porque senão você vai fragilizar
as suas próprias crenças, né? E aí, no meio disso, é importante ir criando essas, né, enfim, essa cortina de fumaça, né? Essas novas, esses novos discursos, né? Tá certo? Então, enfim, eu saí um pouco da sua questão, mas o fundamental aqui para a gente trabalhar com essa... É preciso saber o que exatamente você quer transformar. É preciso saber exatamente qual a dimensão e a força dos atores hegemônicos, né? Então, hoje, por exemplo, nós sabemos quais são os... há já uma consciência, né, relativamente disseminada de que o modelo agrícola que foi disseminado pela Revolução Verde, ele trouxe muitos malefícios, ele trouxe consequências danosas. Mas espera aí, como vai ser possível se desfazer disso, né? Os agentes, né, da modernização, os agentes né, do agronegócio, diria, né? Nós temos que seguir nessa mesma toada, nesse mesmo caminho, né? Então, aí você vai vendo que um modelo que foi construído com base na globalização de um sistema alimentar, né? E conduzido, portanto, por estratégias, como você falou, da proteção à propriedade intelectual, né? Dessa conexão da indústria e agroindústria, né? Da disseminação de um padrão de qualidade, né? Vamos dizer assim, privado, né? No varejo global, quer dizer, é aquela ideia de que você tem um padrão, né, a ser seguido, né? Na ideia da padronização de produtos, da padronização do consumo, dentro de um modelo agroexportador, porque se acredita, né, se vende a ideia de que o mundo pode ser abastecido, alimentado globalmente. Veja, isso, a própria Organização Mundial do Comércio, ela replica esse discurso, né? De que quando você tem crises alimentares, os países que são superavitários, que têm excesso de produção, eles podem compensar essas crises, ou seja, reforçando a ideia de que todos produzem para um único mercado, como se esse único mercado fosse uma coisa homogênea, fosse um lugar de chegada, né, de todos, né, todos teriam acesso, quando, na verdade, essa constituição do mercado, de um mercado global, de um mercado único, ela é parte da estratégia das grandes corporações, né? E aí a associação disso com a exploração, a conversão, a transformação de todos os espaços para produzir não para suas comunidades locais, não para os consumidores ali do lado, não para os consumidores nacionais, mas para os consumidores globais. Então, por isso que nós vemos esse discurso no Brasil, né, de que nós somos o celeiro do mundo, nós abastecemos o mundo, somos a agricultura mais competitiva do mundo, somos os maiores exportadores, e, ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade passando fome, né? Então, e isso vai evoluir, já há um projeto nessa direção, inclusive estimulado por ninguém mais do que o Bill Gates e sua fundação, que é essa ideia de uma agricultura mundial única, né? Ou seja, é uma espécie de nova edição da Revolução Verde, né? Então, não vamos pensar que o projeto acabou, que essas transformações acabaram. Muito pelo contrário, essas forças são forças muito poderosas. E isso coloca, portanto, o desafio, a questão que você mencionou, o desafio ele é muito maior, né?
porque junto com isso nós estamos vendo o aumento da fome, né? O aumento da subnutrição, ou seja, o sistema alimentar global, ele é um sistema que tem, de um lado, uma transformação tecnológica e econômica, vamos dizer assim, avassaladora, e do outro lado, ele tem a sua própria, vamos dizer assim, a sua própria contradição, que é a propagação da insegurança alimentar, que é a propagação da fome, que é o aumento escandaloso, né, da obesidade, né, mesmo naqueles países onde existe a fome. Então, nós estamos vivendo vamos dizer assim, uma crise, né, no campo da alimentação, que consegue colocar junto como fenômenos sinérgicos, como fenômenos paralelos, né, que convivem, né, que é a fome, a subnutrição e a obesidade, né, o que dá o sentido da insegurança alimentar. Bom, aí nós vamos para essa questão de como resolver isso, né? Então, aí nós caímos no campo da política, né? Das forças políticas. É por aí que a sociedade vai se transformando. Ou seja, é preciso difundir a ideia de que nós temos um modelo que é causador de insegurança alimentar. Nós precisamos trazer à tona, né, trazer ao campo mais visível possível, né, o fato de que a fome está aumentando, né, que a insegurança alimentar está aumentando, né, que a vulnerabilidade está aumentando. E isso precisa entrar no dia a dia das pessoas, né, para você pensar em outras estratégias, né? Pensar na estratégia de estoque regulador. Nós tivemos agora a crise do arroz, né, aqui. Quer dizer, como é possível um país ter que importar arroz, ter que importar feijão? Né? Então, essa contradição, ela precisa ser explicitada, né? A própria crise do meio ambiente, que está diretamente ligada a isso, enquanto ela não for visibilizada, né, a valorização de práticas alternativas e de organizações alternativas no campo da alimentação, não vai, vamos dizer assim, não vai prosperar, não vai ganhar força. Não? Certo. Professor, e é interessante que quando a gente, né, fundou o CITA Agro, a nossa ideia sempre é que nós podemos começar bem. Porque uma coisa é você errar muito e depois ter que corrigir o erro e começar no caminho certo. Na Angola, né, nós estamos vivendo um período de emancipação da nossa agricultura. Né? O povo tem que voltar para o campo, a produção tende a ser elevada. Então, a nossa ideia é trazer já algum discurso, né, que mostre como é que o sistema funciona, né? Qual é a posição que a Angola deve ter, né? Como a gente vai avançar, quais políticas públicas, como proteger o nosso meio ambiente, o nosso rio, o nosso mar, o solo, a pessoa em si. O grande desafio, nesse caso de Angola, é a gente evitar alguns erros que dá para ser evitado. Porque nós estamos a entrar agora numa segunda fase, numa outra fase da República, que nós queremos produzir. Nós estamos a ver que o petróleo nos abandonou. Né? Então, forçadamente, o povo disse, não, temos que elevar nossa produção de alimentos. Então, isso é uma coisa, uma paixão que eu vejo nos angolanos internamente, muitos produtores rurais querendo ir para o campo, né? Pessoas deixando os escritórios indo para a produção. Então, já existe uma vontade nacional, né? Porque quando se fala do muito fluxo de quino, tem a vontade nacional, ou seja, o país está propício para a produção agrícola. E esse momento me preocupa porque as pessoas podem fazer de qualquer jeito. As pessoas podem entrar nisso de um jeito que depois tem consequência a longo prazo. Então, a ideia aqui é falar, você vai fazer um projeto agrícola, qual é tem que estar, quais são as tuas balizas, o que, é que você pensa, como é que você veja isso frente à segurança alimentar e nutricional, como é que você veja isso frente ao meio ambiente, como é que você veja isso frente ao próprio social. Entende? Então, nós podemos começar de um jeito que todo mundo saia a ganhar. Mas esse exercício, que você disse muito bem, passa pelas forças políticas, né? Então, tem que ter uma integração entre governo, sociedade, educação, saúde,
os produtores rurais, para a gente poder criar projetos agrícolas sustentáveis, porque sim. cada projeto agrícola vai mudar o projeto do município, que vai mudar do estado, que vai mudar a forma do país. Então, aqui a nossa ideia com essa live de hoje é trazer para o nosso ouvinte que precisamos começar olhando que existem forças internacionais atuando, nós temos que tomar uma posição que possa, né, valorizar a vida dentro do país, valorizar a segurança das pessoas como nação. E, Então, professor, olhando a isso, eu queria fazer uma pergunta, né, para o professor. O professor trabalhou para alguns conselhos de segurança alimentar, o professor trabalhou para, né, consultoria para alguns bancos. Como é que podemos criar estratégias curtas, né, sistemas curtos de comercialização de produtos agrícolas para fugir desse embate global? Né? Como é que a produção pode se organizar de uma forma localmente? Né? Como é que os projetos agrícolas podem ser geridos dentro dos espaços locais, né, sei lá, integrando com saúde, educação? Como é que os vários o Estado em si tem uma força consumidora, né? Você tem, por exemplo, nós temos uma força armada, temos as universidades, temos os colégios que demandam uma certa alimentação. Né? Então, como é que podemos aproveitar o próprio consumo interno, tanto do Estado como das outras partes da sociedade, para fortalecer pequenos circuitos de comercialização de produtos agrícolas? Como é que isso seria importante, tendo em conta, né, esse regime contemporâneo que a gente vive? então não, isso é fundamental, mas, novamente, né, mas a gente está diante de um desafio vamos dizer assim, multifacetado, né? Nós temos vários desafios num só. Né? Porque não adianta você organizar a produção. Quer dizer, qual que seria o desafio na produção em si? É você tornar a produção competitiva, né? Por quê? É óbvio que para você produzir vamos dizer assim, sementes próprias dos agricultores, né, com sementes orgânicas, quer dizer, com uma prática orgânica, é claro que no início o rendimento, né, a produtividade, ela vai ser inferior à produtividade daquele sistema que utiliza, vamos dizer assim, sementes, as sementes industriais, né? Ou a tecnologia, a adubação química e assim por diante, né? Então, você tem uma disputa entre dois modelos que é preciso, enfim, isso precisa ser encarado, precisa ser vencido, né? Mas não vai ser, se você colocar um modelo frente ao outro, do ponto de vista da estrutura de custo, é bem provável que você não vai conseguir convencer ninguém de que é mais viável produzir produto orgânico com técnicas agroecológicas, etc. É óbvio que aí você tem uma questão assim, da própria composição dos custos, né? O que é custo, né? Então, na medida em que você monetariza os custos, você também faz uma escolha, né? A degradação ambiental, né? Ela não entra no custo presente, mas você pode colocar isso num custo futuro, né? Isso precisa ser considerado. Bom, mas isso é uma parte da história. Junto com isso, então, o que é que nós temos? Já que o custo no momento, ele é mais elevado, é fundamental que você tenha o Estado atuando em duas frentes, né? Subsidiando, dando apoio aos agricultores que produzem comida, produzem alimentos saudáveis, né? E não subsidie os produtores que produzem alimentos só para exportação ou produzam alimentos com base nessa tecnologia monocultora, que é um pouco o que acontece no Brasil. Quer dizer, no Brasil, o modelo agrícola brasileiro ele tem essa chaga, ele tem esse grande problema. Quer dizer, ao invés do pequeno agricultor ser subsidiado,
quem é subsidiado é o grande produtor que produz para exportação, produz soja para exportação, usa sementes transgênicas, etc, etc. Ou seja, então você tem um modelo de incentivo, de apoio por parte do Estado que precisaria ser redirecionado nessa direção. Então, essa seria a segunda peça, né? Ou seja, a primeira é você desenvolver, estimular a produção, uma produção diferente, e segundo, colocar o Estado a serviço desse projeto com com duas políticas básicas, né? A primeira subsidiar, dar apoio, e segundo lugar, estimular o desenvolvimento de tecnologias adequadas a uma alimentação saudável, né? Ou seja, aperfeiçoar a tecnologia, né, com esse propósito, com essa característica, né? Tá certo? Então, seria colocar os agrônomos, os técnicos, toda a área vamos dizer assim, da ciência a serviço de um projeto de desenvolvimento agroecológico, né? No modelo alternativo. A terceira coisa está no campo da educação e no campo da informação, né? E aí o desafio é monstruoso, porque você está lidando com um embate de narrativas, né? E com um embate vamos dizer assim, de valores, né, entre diferentes visões de mundo, né? Então, é muito difícil você convencer um jovem, por exemplo, que não vamos dizer, que a alimentação no McDonald's é uma alimentação que não é tão saudável, né? Então, a população, ela é assediada, ela é conduzida a acreditar vamos dizer assim, nos valores do que é moderno, nos valores do que vamos dizer assim, produzido industrialmente. Não é à toa que a indústria de alimentos, eu sempre falo isso, né? A indústria de alimentos é a indústria que mais coloca produtos novos no mercado, ou seja, versões diferentes de um produto industrial, e coloca muito marketing, muita propaganda para aumentar o consumo desses produtos. Então, como é que você lida com isso? Mexendo na educação, mexendo na informação, colocando informações nutricionais, né? Sistematicamente, para que a população recupere a ideia essencial, a ideia vital de que a vida ela está ligada a uma alimentação saudável. E isso faz com que essas pessoas e o próprio Estado, né, despenda menos recursos, por exemplo, no campo da saúde, né? Como é dito, os nutricionistas dizem isso né, abertamente, quer dizer, uma boa alimentação é a melhor medicina preventiva, né? Ou seja, as pessoas elas vão precisar de menos atendimento médico quando elas têm uma boa alimentação. Mas, para você vender essa ideia, é preciso vencer um outro discurso, né? Então, voltando vamos dizer assim, a ênfase na educação e na disseminação de um outro entendimento do que é o alimento, que o alimento ele não é apenas um produto que se compra no mercado, mas ele é um elemento da vida, assim como é a água, assim como é o ar. Enquanto isso não ganhar maior proeminência no entendimento da população e na sua relação com a sua própria sobrevivência através da alimentação, a briga vai ser muito séria, vai ser muito difícil, né, de ser vencida, né? E aí a importância da valorização do que é o produto local, da agricultura local, do abastecimento local. Você fala das cadeias curtas,
é verdade, né? Isso é fundamental. Agora, como você quebra a aspiração, a crença das pessoas ou a valorização que as pessoas fazem de produtos de outros lugares, né? Ou até do produto industrial, né? Quer dizer, como romper com isso? Então, isso envolve, evidente, por isso que eu estava falando antes, né, de que nós temos várias frentes, né, porque isso envolve, evidentemente, uma política vamos dizer assim, multidisciplinar, multissetorial, né, que você não vai apenas resolver com o produtor produzindo de determinada forma. É preciso que isso seja reformatado, né? Precisa ser valorizado. E um outro ponto importante tem a ver com o acesso à terra, né? Com o acesso aos meios de produção. Então, e aí é importante ter uma política agrária, uma política que organize a agricultura da forma mais respeitosa ao meio ambiente, mais equilibrada ambientalmente, né? Porque isso tem impactos, né, no regime das águas, isso tem impacto, né, no próprio meio ambiente. Nós vemos no Brasil hoje, né, vastas áreas que perderam a sua rede de abastecimento de água no subsolo por conta de modelos de produção em grande escala, né? Ou seja, então, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje, enquanto crise ambiental, está diretamente relacionada com um modelo de desenvolvimento agrícola que lá nos anos 70 foi considerado o modelo da a modernização agrícola na esteira da Revolução Verde. O que nós estamos vendo hoje é resultado daquela opção, né? Ou seja, um regime de acesso à terra, né? que, vamos dizer assim, defenestrou os projetos de reforma agrária, e hoje nós lidamos com, enfim, com uma estrutura fundiária exageradamente concentrada, que só agrava, né? Só contribui para agravar todo o quadro de desigualdade social que o Brasil vive, né? Tanto no meio rural quanto no meio urbano, né? Então, Moisés, eu não teria assim para dizer, olha, o caminho é esse, a receita é essa, né? A receita, e aí nós temos um outro desafio, né? Porque a receita, ela não pode ser pensada apenas tecnocraticamente, né? Vamos dizer assim, os técnicos, né, que detêm o conhecimento e vão levar para o campo, né? Vão levar para os agentes sociais, né? A receita, ela é construída socialmente, né? Ela é construída nesse convívio, né, dentro de um outro projeto, né, de relacionamento entre as estruturas de poder, as lideranças, né, as formas de organização social com as suas respectivas populações. É preciso que a gente, de certa forma, se desfaça um pouco dessa visão de que os líderes, né, essa visão que endeusa, que transfere a responsabilidade da busca de uma solução a uma outra instância, né? Quer dizer, o ser humano precisa, é importante, né? Acho que é muito difícil falar que precisa, né? Mas, enfim, o ser humano, em algum momento, vai ter que pensar que não adianta transferir, né? E aí é onde mora o perigo, né? Porque isso pode evoluir na direção de uma barbárie, né? De uma luta sem rumo, e do outro lado ou então na direção de uma estrutura política autoritária e a subordinação das pessoas
aos ditadores de ocasião, né? Os salvadores da pátria, né? Ou os pais da nação, né? Então, isso também é parte da questão que nós vivemos, né? Percebe? Então, isso você vê que o contexto é mais global, né? Perfeito, professor. Olha, só nos falta mais 5 minutos para nós encerrar nossa live. Né? Eu quero, né, dizer que essas questões, né, elas são fundamentais para você começar a ter um certo desenvolvimento de projetos locais, né? Porque é preciso entender essas questões e isso tem que ir para frente, né? Tem que chegar, né, a gente disseminar essa ideia. Por isso que eu trouxe aqui o professor hoje para mostrar para os nossos participantes, né? Isso vai estar gravado no Facebook, vai rolar para outros grupos, para as pessoas. Temos que entender isso. Você não faz uma agricultura localmente sem entender o que tem em volta de você. Porque aí você se posiciona do jeito que você consegue viabilizar os seus projetos, né? Porque se você vive em um meio, numa vizinhança onde existe incêndio, tem que proteger a tua casa para poder, né, não também ser consumido pelo fogo. Então, eu acho que esse momento, professor, é muito crucial da agricultura angolana, porque é um divisor de águas, né? É um divisor de águas porque nós estamos com uma vontade nacional do campo, é o que mais se fala hoje em dia. E os dados do nosso PIB mostram que o único setor que cresceu em Angola nesses últimos anos foi a agricultura. Né? Então, existe uma vontade, tanto por parte do governo, por parte das pessoas, em falar vamos avançar. Mas temos que falar como é que vamos avançar. Mais importante do que ir para frente é esse degrau que a gente sobe, depois cai, né? Vamos dar passos lentos, mas seguros, ou passos rápidos, mas depois também a queda será maior. Então, a minha preocupação como engenheiro agrônomo, como estudante de políticas públicas, é poder trazer essa ideia para a nossa sociedade, e falar, olha, temos que fazer um projeto mais global, o projeto agrícola local, ele depende de toda uma estrutura da nossa nação, o hábito alimentar, como é que isso influencia os nossos produtos agrícolas, como é que a gente enxerga o alimento, como é que o angolano enxerga essa alimentação. Então, por isso que a gente hoje trouxe aqui esse tema, né, dentro dessa ideia de projetos agrícolas, para mostrar que a globalização, os sistemas agroalimentares, tudo isso que você explicou aqui na nossa live, está diretamente ligada ao sucesso ou ao fracasso de um projeto agrícola. Porque você pode ter projetos agrícolas bons, mas uma sociedade que não está alinhada com aquilo que é bom, que a gente acha, o produtor acha bom. Então, Exatamente. você pode ter então, isso pode acontecer, porque você tem produtores que Sim. têm uma visão talvez boa, mas dentro de um contexto onde o que ele acha bom não é o que as pessoas querem. E também o contrário é verdade. Você pode ter mal produtores rurais, projetos todos que são insustentáveis, que se apresentem como solução de uma sociedade. Isso aqui é a curto prazo, porque a longo prazo a conta chega. Você tem desequilíbrio ambiental, você tem problemas com a saúde, tem problemas nas gerações. Então, por isso que eu acho que o meu grande desafio como técnico, como acadêmico, é passar essas ideias na nação, falar, olha, pessoal, vamos ter cuidado. Não precisamos reventar a roda. A gente sabe que isso leva aquilo. Então, vamos fazer algo mais simples, mais difícil, mas é possível trabalhar nisso. Então, professor, tendo em conta isso, gostaria que você fizesse considerações finais, né? O que o professor nos diria nesse momento de pandemia, pós-pandemia, e em 4, 5 minutos, o professor dê assim uma consideração finais, o professor pensa como é que os projetos agrícolas, né, têm o seu papel dentro de todo esse cenário. Em tom de considerações finais. Tá, ótimo, Moisés, obrigado. Não, então, tem um aspecto que a gente precisa sempre lembrar. Você não é possível você pensar em segurança alimentar apenas como uma bandeira desvinculada de outras bandeiras, em especial eu diria, da desigualdade, né? Ou seja, não é possível você ter, vamos dizer assim, segurança alimentar numa sociedade que está empobrecendo. Então, a concentração de renda, a concentração de riqueza, a exclusão social, a crise migratória que nós vivemos mundialmente, né, são aspectos que, de certa forma, desafiam, confrontam o projeto e a ideia da segurança alimentar, né? Ou seja, aumenta, engrossa esse desafio, quer dizer, para você pensar,
que não se trata apenas de você ter alimento de qualidade, né, que não se trata apenas de você ter projetos agrícolas ou projetos de estruturação de sistemas alimentares locais, saudáveis, etc., ou pautados pelo alimento saudável, pela comida de verdade, né? Mas é fundamental que essas outras frentes elas sejam enfrentadas, elas sejam, vamos dizer assim, que as sociedades, né, e os governos estejam atentos a ela, né? Nós sabemos que elas não acontecem por acaso, né? A desigualdade, ela não é um produto do acaso, ela não é um produto da simples do simples jogo de mercado, né? Que em algum momento vai resolver. A desigualdade, ela é resultado das estratégias, né, de competição no interior do processo de acumulação de capital e de riqueza, né? E existem outros detalhes nisso que a gente não tem tempo para falar aqui, mas, enfim, as sociedades estão evoluindo na direção de calcificar as desigualdades, e isso precisa ser, esse é o grande desafio a ser quebrado, né? Saber exatamente onde que está, vamos dizer assim, o repositório da riqueza, né? E aí o capital financeiro é fundamental a ser, né, a ser confrontado, né, a ser desafiado, porque tem uma influência muito grande, inclusive nos sistemas alimentares, porque está vinculado à compra de terras, está vinculado à sua, vamos dizer assim, a própria propriedade, a própria apropriação dos recursos naturais, né? Tá certo? Então, isso é fundamental. E os estoques de alimentos também, né? Bom, no mais, Moisés, seria isso que eu diria. Eu acho que os projetos né, microeconômicos, os projetos no campo da agricultura, no campo da agroindústria, né, eles são fundamentais, né, são fundamentais, devem ser estimulados, mas eles devem estar enraizados numa sociedade que os reconheçam no seu valor mais nobre, né, que é a garantia da vida através de uma alimentação saudável, né? E não sei mais o que posso dizer, né, mas assim gostaria muito de continuar, enfim, certo, professor. Não, o bom não acaba, né? Uma coisa boa tem que deixar sempre esse um pouco no ar. Então, isso faz parte do próprio processo de ensino, né? Sim. Então, desde já eu quero agradecer ao professor por este momento que a gente passou, né? Aqui junto, conversamos bastante. Muito obrigado, professor, por ter um pouco do teu tempo e doar para nós prosseguir. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live. Né? Vai estar gravado, o pessoal pode depois, né, rever algumas coisas. Então, professor, muito obrigado. E vamos conversar e eu vou levar o professor para Angola para a gente ver lá umas políticas públicas legais. Maravilhoso. Então a gente vai conversar. Eu que agradeço. Tá bom, muito obrigado. Cuidem, né? Sim, obrigado. Tchau. Tchau.